Ah, Felipe, tudo bem, eu sei que para neutralizar o alaranjado a gente precisa usar pigmento azul. Só que eu uso pigmento azul e não dá certo. Às vezes fica, o cabelo fica azulado, às vezes não adianta nada, ele continua lá o alaranjado, ou se não ele fica uma outra cor que não era para ficar, ou ele fica cinza. Então, aí a gente precisa entender mais a fundo a cor. Fala, galera! Vamos entrando aqui. Olá! Aí estamos ao vivo para mais um Daily Class. Hoje, respondendo mais dúvidas do pessoal que me manda aqui. E vamos que vamos. Olha só, a primeira pergunta é da Elisandra. Ela me mandou uma pergunta assim, ó. Como usar as cores corretas e somas? Olha só, Elisandra, para a gente conseguir usar as cores corretas, para a gente saber o que usar em cada caso, nós precisamos entender principalmente de cor e não somente de coloração. A gente precisa entender de cor, a gente precisa saber as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, entender que o cabelo é uma cor terciária sempre, entender a interação entre as cores, como é que elas se misturam, que cor que ela dá como resultado da sua mistura, saber que dependendo da proporção dessa cor, de mistura, né? Dependendo da proporção de mistura dessa cor com essa cor, vai ficar uma cor mais assim ou mais assado, por exemplo, quando você mistura amarelo com vermelho, a gente tem alaranjado, mas se tiver mais amarelo, ele vai ser um alaranjado mais pro amarelo, né? Aquele alaranjado quase amarelo ovo, assim, um ovo caipira, digamos assim, né? Uma gema de ovo caipira. Se tiver mais vermelho, ele já vai para um alaranjado bem mais avermelhado, aquele acobreado, né? Do ruivo natural, por exemplo. Enfim, a gente precisa entender como funciona a cor para entender. Eu não sei se eu já falei isso alguma vez, mas eu sou bem assim contra ficar fazendo continhas para a gente saber que cor que vai dar, que cor usar e tudo mais. Eu sou a favor da gente entender de cor, entender de fundo de clareamento e altura de tom e entender de matiz, tá? Que em muitos casos pode ser confundido com nuance. Mas quando a gente entende o conceito de fundo de clareamento e de matiz, a gente não precisa fazer conta, a gente vai saber o que fazer sem precisar decorar fórmulas, decorar contas e etc. Você vai saber que cor que você vai usar em cada situação. Tá? Então, o meu conselho para você, Lisandro, e para quem mais tem dúvidas sobre como usar, né, as cores, como fazer as misturas, é que você faça um curso que envolva colorimetria de uma forma mais essencial, que pegue a cor na essência, que ensine realmente cor e não simplesmente como fazer para misturar coloração. Quando você entender de cor, você vai ver o leque de possibilidades que vai abrir para você, você vai conseguir lidar com praticamente qualquer situação. Tá? Nos meus cursos, principalmente no curso que eu lancei, que eu estou formando aí uma turma, né? Foi relançado agora há pouco tempo, o Master Color Blonde, que é um curso focado em loiros difíceis. A gente aborda bem a fundo essa questão da colorimetria, a gente entende bem de cor, né? Principalmente as cores relacionadas a loiros aí. Então, aconselho você a fazer algum curso que tenha aí uma base bacana de colorimetria. Tá bom, Elisandra? E vamos que vamos. Próxima pergunta, deixa eu puxar aqui. Olha só, uma pergunta muito interessante da Tânia. Ela me mandou um e-mail, até respondi no particular para ela, dizendo que eu ia responder essa pergunta, porque é uma cor muito interessante, é uma pergunta muito interessante, uma pergunta que eu não costumo ouvir, e fico muito feliz que tenha tido essa pergunta aí. Ela pergunta assim: eu quero saber como que eu saio de uma cor platinada e deixo no tom dourado. Olha só que bacana. Fazer o inverso do que a maioria das pessoas querem. Bom, quando a gente tem um platinado, a gente tem um cabelo que é bastante claro e que tem ali pigmento, provavelmente depósito de pigmentos azuis e pigmentos violeta. Como que a gente faz para deixar esse cabelo dourado? Dependendo do platinado, eu aconselho primeiro a gente fazer uma leve retirada de pigmento, né, do excesso de pigmento,
Ah, vamos passar descolorante? Não. Vamos usar somente uma. A minha filha está aqui acompanhando aqui que eu estou em casa, né? Então o que, que nós vamos usar? Nós vamos usar um shampoo de limpeza profunda para arrastar o excesso de pigmento, para tirar o excesso de pigmento. Se o cabelo estiver muito danificado, a gente vai usar um shampoo comum, enfim, a gente vai fazer uma. A gente vai banhar esse cabelo para tentar arrastar um pouco do excesso de pigmento que o platinado geralmente tem. E aí vamos fazer o quê? Se esse platinado tiver muito cinza, a gente pode usar, a gente pode colocar vinagre de maçã, tá? Que vai servir como um acidificante, então ele vai ter duas coisas ali. Ele primeiro vai retirar um pouco dos resíduos metálicos e halogênios, que tem uma coloração ou esverdeada ou azulada, que faz com que o cabelo mais fria. Então a gente consegue arrastar um pouquinho isso. E o vinagre também consegue regular o pH do fio. E quando regula o pH do fio, o fio ele tende a voltar para a sua cor original, né? Às vezes a gente vê uma reflexão mais fria, por quê? Porque o cabelo está expandido, está com a cutícula expandida e então a reflexão dele muda, a refração dele muda. Então ele pode parecer até mais frio do que ele realmente está ali quando a gente fala de pigmento. Então vamos lavar esse cabelo, vamos usar o vinagre, até porque o vinagre vai preparar a fibra, né? Vai regular o pH do fio e preparar a fibra para receber ali uma tonalização ou uma coloração. E aí a gente vai depositar ali o pigmento dourado, né? Se a gente chegar no branco. Se ele tiver cinza, a gente vai precisar usar a pigmentação dourada com um pouquinho de violeta, talvez. Ou até mesmo um pouquinho de acobreado para trazer, para esquentar bem a cor desse cabelo aí. Mas basicamente a gente vai fazer esse processo. Vamos arrastar o máximo de pigmento com shampoo. Vamos colocar o vinagre, de preferência o vinagre de maçã, para conseguir dar essa regularizada total na cutícula do cabelo, né, no pH do cabelo. E ao mesmo tempo fazer pelo menos uma leve retirada de possíveis resíduos que possam ter ali e enfim, a gente consegue também deixar ele na cor que ele realmente está. E aí a gente precisa analisar se esse platinado está branco, tranquilo, é só jogar se ele está branco puro, né, aquele bem branco mesmo, a gente vai jogar um pouquinho do pigmento dourado, só, né, do amarelo, que ele já vai dourar. Se não, a gente vai precisar adicionar um pouquinho, se ele tiver, por exemplo, cinza, a gente vai precisar jogar um pouquinho do acobreado para fazer a neutralização do cinza e aí colocar também o pigmento dourado, que é para onde a gente quer ir. Essa questão de neutralização, ela não é tão simples quanto parece, então a gente precisa ter um conhecimento de cor e principalmente ter um conhecimento de como é a proporção de pigmento dentro da coloração que você usa, né? Porque, por exemplo, o verde da Wella é diferente do verde da Keone, que é diferente do verde da L'Oréal. O acobreado da Wella é diferente do acobreado da Keone, que é diferente do acobreado da L'Oréal, que é diferente do acobreado da Igora. Então a gente precisa fazer um estudo, né? Eu ensino isso nos meus cursos, como que você faz o estudo para você descobrir ali a proporção de pigmentos que tem nessas cores terciárias ou secundárias, tá bom? E aí, sabendo disso, você sabe como que você vai fazer a regulação. Então, lembrando, se o cabelo está platinado, ele provavelmente tem bastante pigmento azul, cinza. Se ele está bem acinzentado, nós vamos usar o acobreado para neutralizar esse azul, né? E aí ele vai cair ali numa cor neutra, provavelmente no branco, e aí a gente usa o pigmento dourado. A gente pode usar o pigmento dourado já misturado com esse acobreado que a gente vai colocar, ou a gente pode colocar ele depois. O grande problema é que a gente tem que tomar muito cuidado com esse pigmento acobreado, que a gente vai neutralizar esse cabelo platinado, para ele não ficar realmente acobreado. Então a gente precisa usar uma altura de tom bem alta, tipo 10, 12, e colocar um pouquinho só desse pigmento para a gente conseguir esquentar um pouquinho essa cor. Eu aconselho que, na maioria dos casos, se você tiver dúvida se o cabelo está cinza ou branco, usa só o pigmento dourado. Aí se você vê que não deu certo, é melhor a gente fazer dois processos do que de repente acobrear esse cabelo e a gente vai ter bastante problema para voltar ele ali para o dourado, tá? É um procedimento meio perigoso, mas que funciona bem quando você tem a devida experiência. Aconselho que você dilua isso numa base, né? Coloque só um pouquinho mesmo do pigmento acobreado e do dourado e vai adicionando aos poucos, vai deixando ali, vai olhando minuto a minuto para ver como está desenvolvendo. Beleza?
Eu posso mostrar um cabelo dele, blonde, se você é meu aluno ou se você ainda não é, mas pretende ser, a gente pode fazer algo assim, a gente pode platinar um cabelo e fazer ele ficar dourado. Fechado? Vamos à próxima pergunta. Ver se tem alguma perguntinha aqui. Gente, vocês podem fazer perguntas à vontade, ok? Vamos atualizar aqui nas coisas. Maravilha. Vamos lá. Próxima pergunta é do Jameson. Ele pergunta assim, ó, a dificuldade dele é oferecer à cliente a cor ideal que ela deseja e na tonalização dos loiros. Também as melhores técnicas de mechas loiras. Olha só, Jameson, não, assim, eu acho que a gente precisa primeiro entender de cor, para a gente saber com o que a gente vai tonalizar, né? Foi o que eu disse, a gente precisa entender de colorimetria, a gente precisa entender de cor na sua essência. E as técnicas, as melhores técnicas são, primeiro, a gente precisa ter uma boa técnica de divisão. Nos meus cursos eu ensino a fazer a divisão áurea. E aí, a gente, fazendo a divisão áurea, a gente já sai na frente porque o cabelo já vai ter uma distribuição que vai ser bonita, independente da cor. A segunda técnica que você precisa desenvolver no seu trabalho é uma técnica de aplicação, uma técnica consistente de aplicação. Isso não se fala na maioria dos cursos, que é como aplicar o produto descolorante no cabelo. A gente precisa entender que o cabelo tem um formato cilíndrico, como uma caneta, certo? Aí, deixa eu direcionar aqui. Aí. E quando a gente passa o descolorante só em cima, por mais que ele suje todo o resto do cabelo, por mais que você coloque o descolorante no papel ali, coloque o cabelo em cima, espalhe o negócio em cima, a gente muitas vezes não consegue ter uma cobertura 100% do cilindro todo. Vão ter partes que vão ficar com menos produto, principalmente as partes do lado, às vezes a parte de baixo, às vezes a parte de cima, que vai acontecer o que? Esse cabelo não vai clarear uniformemente e ele não vai conseguir abrir tanto a tonalidade de cor. E uma outra coisa que a gente precisa ter é uma técnica de pigmentação do cabelo, que aí a gente tira de cena a tonalização, a gente tira de cena a matização. Eu desenvolvi a tecnologia UMC de ultramicropigmentação capilar, que a gente pigmenta o cabelo enquanto ele clareia e a gente consegue chegar na cor, num perolado, num dourado, num palha, enfim, quase todos os tipos de loiro a gente consegue chegar com a tecnologia UMC e sem precisar matizar. Então a gente gasta menos produto, a gente gasta menos tempo, a gente gasta menos dinheiro, a gente consegue entregar um trabalho com durabilidade muito maior, porque quando a gente tonaliza, esse cabelo vai desbotar muito rápido, porque a gente usa oxidação muito baixa, né, para fazer a tonalização, ao passo que se você pigmenta o cabelo enquanto ele está clareando, a gente está usando ali um oxidante mais forte, de 6%, de 9%, até de 12%, então a gente vai ter uma fixação dessa cor, desse pigmento muito maior, e aí hoje em dia eu consigo trazer uma garantia para minha cliente de durabilidade da cor de pelo menos 3 meses. Né? Então, Jameson, a gente precisa entender de cor e a gente precisa entender proporção áurea para fazer as divisões, a gente precisa desenvolver uma técnica de aplicação decente e tudo mais. Né? Não tem como eu te dizer qual que é a melhor técnica para mecha loira. É um conjunto de técnicas. Né? A gente tem que juntar técnicas efetivas de aplicação, técnicas efetivas de formulação de cor, técnicas efetivas de pigmentação desse cabelo, técnicas efetivas de distribuição de mechas. Então a gente precisa juntar todas essas técnicas e aí a gente tem a melhor técnica do mundo, que podem ser várias melhores técnicas do mundo. Quando você tem toda essa base, todo esse conteúdo, que não é tão difícil de ter, tá? Eu, como mentor, eu consigo te entregar uma quantidade muito grande de conteúdo de forma fácil, de forma leve, e você vai conseguir aplicar tudo isso e criar a sua própria técnica, né? Então, esse é o grande pulo do gato para você que quer fazer loiros difíceis, para você que quer entregar o loiro dos sonhos da sua cliente. Tá bom, Jameson? Olha só, exatamente, fórmula em proporção áurea. A mistura áurea já vai dar uma cor muito mais assertiva, muito mais certeira,
principalmente no quesito da pergunta anterior, que é para pegar um cabelo platinado e transformar ele num cabelo dourado. Se a gente faz a fórmula em proporção áurea, né, colocando a menor parte da proporção áurea com o acobreado, né, sendo a menor proporção, que é só para ele neutralizar, e o dourado sendo a maior proporção da proporção áurea, a gente consegue ter um resultado bem bacana e a gente não corre o risco dele ficar acobreado realmente. Olha só, o Fernando mandou uma pergunta aqui. Sabe quando fazemos coloração, por exemplo, 4.0 e bem na parte frontal fica algumas mechas mais escuras? Isso por ser oxidação por causa de resíduos halogênios e metálicos? Pode ser, tá? Então o que ele está perguntando? Daquela tiara escura que às vezes fica, né? É isso, né, Fernandão? O que acontece? Isso sim pode ser resíduo metálico e halogênio, que vai superoxidar essa parte do cabelo e deixar ele preto mesmo, mais escuro, né? Principalmente quando a gente usa uma coloração de fundo tão escuro como o A4. E pode ser também uma questão da técnica de aplicação, tá, Fernando? Eu não sei se você está no Mini Master Color. No Mini Master Color eu passo uma técnica bem detalhada de aplicação de coloração que leva em conta o que, gente? Em cada ponto da cabeça, o cabelo tem uma espessura diferente, então ele reage num tempo diferente em cada ponto da cabeça. Ele tem pontos de mais calor e menos calor, então, por exemplo, tem partes da cabeça que são mais quentes, né? Naturalmente são mais quentes do que outras, e isso influencia também na velocidade de reação. Eu fui mostrar aqui, me despenteei tudo. Mas enfim, então cada ponto da cabeça vai ter uma reação diferente, ou por causa do fio, que é mais fino ou mais grosso, né? Mais espesso ou não, quanto pelo calor que a cabeça exala, a nossa cabeça exala. Vocês sabem que a gente é um animal de sangue quente, então a gente mantém uma temperatura X, mas cada parte do nosso corpo tem uma temperatura diferente. É por isso que para medir, por exemplo, febre, através de um termômetro de mercúrio ou de álcool, onde que a gente coloca o termômetro? Ou embaixo do braço, ou embaixo da língua. Por quê? Porque são os lugares em que a gente consegue ter o ponto máximo da temperatura corporal. E tem várias partes que são mais quentes do que outras. Na cabeça a gente tem partes mais quentes do que outras, que influenciam também na reação da coloração. Então o que a gente precisa entender? Entendendo isso, a gente tem o passo a passo de como passar a coloração, né? Qual lugar primeiro, qual lugar depois, para a gente já contar com essa diferença dos tempos de reação em cada lugar do couro cabeludo. Então, são essas duas coisas juntas que acabam criando essa tiara. Tanto que você pode ter a aparição dessa tiara escura, dessa superoxidação na parte da frente do cabelo, mesmo em cabelos que não tenham resíduo metálico e halogênio. Mesmo que você tenha retirado esses resíduos metálicos e halogênios, você pode ter essa superoxidação por causa dessas diferenças entre uma parte da cabeça e outra. Gente, isso é uma coisa que eu estudei pra caramba para descobrir, tá? A técnica mais avançada que eu conhecia no mundo era a técnica da Academia Sassoon, do Vidal Sassoon, na Inglaterra, em Londres, que tem uma técnica sensacional de aplicação de coloração. Só que o que acontece? Depois que eu estudei isso, eu ainda achei umas lacunas nessa técnica, então aí eu criei a minha técnica que leva em conta essa parte mais científica, mais anatômica, mais levando em conta realmente esse estudo do corpo humano mesmo, e que traz um resultado, tipo, não existe tiara preta aí, não existe essa superoxidação, né? Mesmo, sem o resíduo metálico, né? Com o resíduo metálico vai superoxidar sempre, mas se não tiver o resíduo metálico, com essa técnica não vai ter superoxidação, independentemente de qual marca você use de coloração, independentemente da pessoa, independentemente de qualquer tipo de trabalho que você for fazer. Por quê? Porque foi estudado justamente essa questão das diferenças, tanto anatômicas da anatomia do fio, quanto da anatomia da cabeça, e dessa questão da temperatura corporal ser diferente em cada ponto. Deu para entender, gente? Isso é uma exclusividade minha, eu desenvolvi essa técnica, e vocês não vão ouvir ninguém falando por aí que porque a temperatura corporal, porque a espessura do fio não vai influenciar. Influencia.
claro que influencia, né? Até inventarem o smartphone, a gente achava que não precisava disso, né? Depois que inventaram, a gente não vive sem ele. É a mesma coisa esse tipo de técnica, né? Essa técnica é sensacional. E vamos que vamos. Próxima dúvida, gente do céu. Última pergunta, beleza? Se você tiver a sua pergunta, manda ver aí, que eu respondo também rapidamente. Tivemos alguns assuntos muito bacanas hoje. Olha só, a Quitéria mandou uma pergunta que é uma pergunta muito comum, já respondi essa pergunta alguns pares de vezes, que é: minha maior dificuldade é neutralizar o cabelo laranja quando preciso fazer loiro. E aí, para você, Quitéria, o que eu tenho a dizer? Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você precisa entender de cor, novamente, né? Tudo se resume a entender realmente de cor, saber o que está fazendo. Então, se você entende de cor, você vai saber como neutralizar o alaranjado. Ah, Felipe, tudo bem, eu sei que para neutralizar o alaranjado a gente precisa usar pigmento azul. Só que eu uso pigmento azul e não dá certo. Às vezes o cabelo fica azulado, às vezes não adianta nada, ele continua lá o alaranjado, ou se não, ele fica uma outra cor que não era para ficar, ou ele fica cinza. Então, aí a gente precisa entender mais a fundo a cor. Né? A gente precisa entender que a cor, por exemplo, precisa ser observada através, com a iluminação de uma luz natural, como a do sol, ou o mais próximo disso possível. A gente precisa entender que o alaranjado, por exemplo, ele tem inúmeras faixas de onda, né? Então, vocês sabem que luz é onda e cor é a reflexão da luz, então é onda interpretada pelo cérebro humano, né? Que passa pelo olho, nervo óptico e cérebro, e a gente interpreta. E o que acontece? A gente tem várias faixas de alaranjado. Então você tem o alaranjado puro, que é a mistura perfeita entre o amarelo e o vermelho. Você tem o amarelo alaranjado, que aí ali, dependendo do tanto de amarelo, que se o amarelo tiver um pouquinho mais, você vai ter ali infinitos tipos de alaranjado até chegar no amarelo. E para o outro lado também, indo para o lado do vermelho, quanto mais pigmentação vermelha, mais avermelhado é esse alaranjado. Então, dependendo em que ponto está esse alaranjado, a gente vai usar um azul com um pouco mais de amarelo, um azul com um pouco mais de vermelho, enfim, a gente vai, e dependendo da cor que a gente quer ir também, né? Então, quando a gente vai neutralizar, a gente precisa entender se a gente vai usar um azul com verde ou um azul mais puro ainda para neutralizar um alaranjado puro. Então vamos supor, você tem um alaranjado puro, que é a mistura perfeita entre vermelho e amarelo, você tem um alaranjado puro. Você vai usar o quê? Azul. Aí você vai neutralizar. Mas muito raramente a gente vai ter um alaranjado puro. Então você vai precisar adicionar ali um pouquinho de verde nessa mistura. Quanto de verde vai depender do tanto de para que lado tá esse lance aí, tá? Você vai precisar adicionar um pouquinho de verde, às vezes você vai precisar adicionar um pouquinho de violeta, se ele tiver mais para amarelo. Então você precisa equilibrar, né? Neutralização já fala, gente. A gente tem as três cores primárias: azul, amarelo e vermelho. Quando você equilibra perfeitamente essas três cores, você tem a cor neutra, você tem ali o marrom ou o cinza, né? Que é o neutro. A gente tem uma cor terciária neutra. Seria a base, né? Seria o 7-0, 8-0, 9-0, 10-0. Então precisamos entender que alaranjado é esse para a gente saber como neutralizar esse alaranjado. Agora, o principal, que eu sempre falo, é prevenir o alaranjado. Então, se os teus loiros estão ficando alaranjados, você provavelmente está com algum problema na sua técnica de aplicação, na sua mistura, na sua formulação, na formulação do teu descolorante. Então você precisa fazer uma mistura que faça com que ele tenha um clareamento mais eficaz, né? E você precisa usar uma técnica que você use 100% do poder de clareamento do seu descolorante, que é a técnica CCAC de clareamento consistente com a aplicação consciente, em que eu acabei de dizer agora há pouco, do cabelo cilíndrico, que a gente precisa realmente envolver todo ele com um produto para a gente conseguir um clareamento realmente consistente. Tá? Então, tudo se resume a isso. A gente tem uma técnica avançada de aplicação, uma técnica áurea, né, de divisão áurea,
de divisão mesmo, de distribuição das mechas. A gente precisa ter a tecnologia UMC para não precisar ficar matizando. E a gente precisa entender melhor de cor para quando a gente precisar neutralizar, a gente saber o que a gente está fazendo, saber o que usar e quando e o que usar e como usar, tá bom? O que eu mais recebo de pergunta é como fazer isso, o que fazer nesse caso, enfim, gente, o que a gente precisa começar a perguntar, tá? É por quê, né? Por quê? Por que o meu loiro está ficando alaranjado? Por que o azul não neutraliza o alaranjado sempre? Então a gente precisa começar a perguntar por os porquês das coisas. Quando a gente entende os porquês, a gente consegue nós mesmos chegarmos à conclusão de o que fazer e como fazer. E é isso que eu foco nos meus cursos, é explicar para você os porquês das coisas. E aí você sozinho, você não vai precisar mais da fórmula do fulano de tal, da fórmula do plano de outrora, de ninguém, entendeu? Você vai fazer a tua fórmula ali e vai dar certo sempre. Vai dar certo sempre. O Júnior está falando aqui que o violeta resolve muito o amarelo alaranjado. Resolve mesmo, resolve mesmo. Ele tem azul, né? O violeta nada mais é do que azul com vermelho. Ele tem o azul que vai neutralizar o alaranjado e o violeta e o vermelho, né? A junção dos dois vai neutralizar o amarelo também. É o amarelo alaranjado, exatamente. Alguns violetas, Júnior, não vão resolver, tá? Alguns violetas você vai precisar colocar um pouquinho de azul. Dependendo o que eu falei, o violeta, ele é o quê? Ele é azul com vermelho. Dependendo dessa proporção que ele tem ali, se ele tiver um pouquinho menos de azul, um amarelo alaranjado, esse violeta com um pouquinho menos de azul não vai conseguir neutralizar. A gente vai precisar adicionar um pouco de azul para aumentar a proporção de azul nessa mistura geral, viu? Ficou alguma dúvida? Rapidamente, se ficou alguma dúvida sobre qualquer assunto que a gente abordou hoje aqui, escreve aí rapidinho. Vou esperar um pouquinho para já encerrar. Enquanto vocês escrevem aí suas dúvidas, eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha lá. Topo da lista de dúvida que eu recebo é isso aí, ó. Loiras agressivas. Como fazer loiros deslumbrantes mesmo em cabelos, em clientes que fazem progressiva. Então, como fazer a progressiva num cabelo loiro para ele não mudar de cor, não amarelar, etc. E como fazer um loiro saudável num cabelo que tem progressiva. E eu vou mostrar para vocês o método liso, um método que eu desenvolvi, um passo a passo super fácil de entender, de seguir também. Que se você fizer do jeito certo, no momento certo, você vai conseguir fazer aí loiros com progressivas sensacionais. Mas você vai ter um conteúdo muito bacana. Esse método liso. Beleza, galera? O Fabiano tá lá. Mas já que você tocou em acrescentar o azul para ter loiro livres dos laranjas. Sim, o azul, como todo mundo sabe, ou deveria saber, o azul vai neutralizar ali o alaranjado sempre, né? A gente só precisa entender que para o azul puro neutralizar o alaranjado, tem que ser um alaranjado também puro, né? A mistura perfeita ali em proporções exatas do vermelho com o amarelo. Então, se for um laranjado puro, a gente vai usar azul puro. Se ele for um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, a gente vai acrescentar verde ou violeta. Beleza? Tá. Acrescentando os corretores azul e violeta em uma altura de 8, sendo laranja mínimo. Vou ter um loiro platinado? Olha só, na altura de 8, muito provavelmente você não vai ter um loiro platinado nunca, tá, Fabiano? Porque o platinado mesmo, né? Porque assim, é difícil a gente falar o que é platinado para você, platinado para mim. Mas quando a gente fala em platinado, a gente pensa logo naquele cabelo bem branco, bem claro mesmo, que ele é levemente acinzentado, né? Então, quando a gente tem altura 8, a gente não tem branco, né? Então, o que a gente vai ter em altura 8 vai ser um cinza, né? A gente vai ter um cinza. Se você está falando disso, se você está falando desse cabelo acinzentado mesmo, na altura de 8, azul e violeta depende do tipo de laranja. E vai depender a quantidade de cada corretor, tá? Mas sim, você tendo um alaranjado, um laranja amarelado, um amarelo alaranjado, você vai juntar azul e violeta. Se você tiver o laranja puro, você vai botar só azul. Se você tiver
o laranja mais pro vermelho, que tem um pouco mais de pigmentação vermelha, você vai usar um pouquinho mais do verde, né? Então você vai usar azul e verde. Azul e violeta, o laranja mínimo que você quer dizer provavelmente é que ele tá amarelo, um pouquinho alaranjado. Então, beleza. Aí você vai regular a quantidade de azul e violeta de acordo com o que esse laranja tem de vermelho e de amarelo para você conseguir neutralizar. Legal. Beleza? Um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima!